R986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, um excelente início de fim de semana a todos os que nos acompanham aqui no programa Hora Espírita. Hora Espírita é um programa semanal que vai ao ar aqui pelas ondas da Rádio Chapecó, um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e à 12ª União Regional Espírita. O objetivo deste programa é trazer reflexões, diálogos e conversar sobre princípios da doutrina espírita e a nossa vida cotidiana. Estamos no ar já no Facebook, aqui na Rádio Chapecó, para onde esse programa também é transmitido, além das ondas da nossa querida Rádio Chapecó. E também temos as nossas redes sociais que divulgam o material desse programa através do Instagram, Facebook e YouTube. Você procurando nessas redes sociais, nessas plataformas Hora Espírita Chapecó, vai se deparar com o nosso conteúdo reproduzido. Conteúdo esse que é primeiramente reproduzido aqui pela rádio. Estamos hoje então nessa manhã, ainda amanhecendo, né, pessoal? Estamos aqui com os nossos amigos Nick, do Centro Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, Jean, Mona. Que bom estar com vocês e a todos que estão nos acompanhando, um grande abraço. E a nossa querida amiga Mona Lisa, da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia a todos. Um ótimo sábado para todo mundo. E nos auxiliando aqui na área técnica, o Valmir. Bom dia, Valmir. E que possamos fazer um excelente programa. Então, o Hora Espírita, ele vai ao ar com o auxílio dos nossos patrocinadores, alguns anônimos, aos quais nós agradecemos aqui reiteradamente a cada programa, mas em especial a Palmar Impermeabilizações, que é nosso parceiro aqui de programa Hora Espírita, e do qual nós vamos ouvir agora um recado do patrocinador. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então retornamos, depois de ouvir o recado do nosso patrocinador. Vamos entrar propriamente no nosso tema de hoje, que é convite ao otimismo. Vamos debater aqui, conversar sobre essa temática. Você já deve ter se deparado com a ideia figurada do copo pela metade e a velha pergunta: o copo está, afinal, meio cheio ou meio vazio? As conclusões em torno dessa metáfora são a respeito de como vemos o mundo, ou seja, situações, as ocorrências da nossa vida, significando quem enxerga o copo meio cheio ou meio vazio, a denunciar então se nós estamos com uma visão mais pessimista ou mais otimista da vida. É comum também nos depararmos acerca da nossa era, das condições que nós enfrentamos na vida, ouvirmos pessoas a refletirem e a dizer que o mundo está regredindo, que as pessoas estão mais perdidas, a nossa civilização
está em baixa, ou seja, os nossos hábitos, os nossos costumes não são aqueles que nós temos no passado, e algumas pessoas enxergam isso como sendo uma coisa ruim. Mas a pergunta que vai nos guiar aqui nesse programa: vale a pena ser otimista? Ou ainda, o que é ser otimista? Vamos um pouquinho mais longe. De que forma a maneira como nós vemos o mundo, de forma otimista ou pessimista, influi sobre a nossa vida, influi sobre a nossa porção espiritual, que afinal de contas o objetivo desse programa é debater sobre o espiritismo e sobre a nossa condição espiritual. Então, fique conosco aqui até às 8 horas, que nós vamos debater sobre otimismo e sobre as consequências do otimismo ou do pessimismo na nossa condição espiritual. E para iniciar então, Nick, iniciando a nossa conversa aqui nesse sábado, o que é otimismo? Há uma definição para esse vocábulo? Bom, começamos então procurando o dicionário, que diz que otimismo é uma disposição para ver o lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Já dá para a gente perceber uma realidade, porque realmente o otimista é um realista, diferente do que a maioria das pessoas falam, né? Tem muita gente que diz que otimista é um sonhador. Muito pelo contrário. Eu chamo um otimista de uma pessoa realmente grata. Ela vê solução em todas as nossas dificuldades, em tudo que nós passamos. Ela sabe que isto vai melhorar, ou que isso vai passar. É claro que também a gente está falando sobre fé, o que também é muito importante para as pessoas, né? Talvez muita gente tenha deixado um pouco a fé em Deus, nos seus desígnios, um pouco de lado, né? Então vamos lá. Mas como assim? Vocês acham que tem solução, coisas que a gente não pode mexer? Vamos dar um exemplo: a morte. Tem tanta gente que acha a morte horrível, e a grande maioria das pessoas reage muito mal à morte, né? É porque elas realmente, primeiro, que elas não param para pensar o que é essa vida, por que é que a gente está aqui e o que é a morte. A morte nada mais é do que uma passagem, né? Acabou o momento aqui na Terra, voltamos ao mundo espiritual. Deixamos um corpo pesadíssimo e muitas vezes com problemas seríssimos para ir para um lugar muito mais leve, muito diferente, né? Então, quando a gente vê o outro lado, nós somos pessoas otimistas. Mas poxa, é tão ruim uma pessoa que está doente. Realmente, não é fácil passar pela doença, não é? Mas tem um lado bom? Claro que tem. Para nós espíritas, por exemplo, uma doença é o que realmente depura muitas vezes o nosso espírito. Voltamos para o mundo espiritual, quando a gente desencarna por essa doença, muito melhores, muito mais depurados do que quando a gente estava aqui. Então, há coisas que nós precisamos passar, não tem jeito. A gente sendo otimista, a gente realmente eleva o nosso espírito. E então as nossas energias vão mudar, e vão mudar muito. Porque para quem não é otimista, parece que está sempre rodeado daquela nuvenzinha meio preta, não é? Então tu carrega uma coisa muito pesada, muito ruim, somente energias ruins contigo, porque você acha que não tem jeito, não tem solução aquilo que você está passando. O espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, em uma de suas passagens ele diz assim: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força de vida para suportá-las, deixando bem claro que é necessário termos fé, acreditar realmente que existe um ser superior e que comanda também as coisas de nossas vidas, que nos coloca em lugar correto na hora certa para passarmos aquilo que nós devemos passar. Porque tem coisas que nós precisamos.
né? Se eu passo por uma dificuldade, é para que eu aprenda algo. E é não porque Deus está me castigando ou Ele não é um ser superior. Não. Ele é extremamente bondoso e perfeito. Então, todos os seus desígnios também são bondosos e perfeitos. Falando aí, Nick, eu me lembro de uma historinha do Richard Simonetti, que ele conta, um daqueles livrinhos, que tinha um ancião que ficava sempre na entrada da cidade. E todo mundo que chegava ali pedia, aí, como é que é a cidade? E ele respondia de uma forma muito peculiar, né? Então, por exemplo, a pessoa chega, como é que é a cidade aí, tô me mudando para cá? Como é que era onde você morava? Era muito bom, maravilhoso. Aqui também. Chegava outro. Como é que é a cidade aqui? Tô me mudando para cá. Como é que era a cidade? Era péssimo, tudo era horrível. As pessoas eram chatas. Aqui é igual. Porque é o olhar, né? Ele quer trazer essa historinha, que é o olhar que a gente coloca nas coisas, nos acontecimentos, nos fatos. É uma lente que a gente vê o mundo. Então, o pessimista vê só o que é negativo. E o otimista, tudo que ele consegue ver no meio daquela tristeza, da dor, às vezes da desgraça, da tragédia, algo positivo. Esse é o otimista. Ele consegue buscar o que os outros, muitas vezes, ou a grande maioria, não consegue ver. E é uma pessoa que se torna, aos poucos, muito mais feliz. Uma pessoa mais leve, né, separada, deixando de lado. Geralmente é uma pessoa que não tem tantos problemas de saúde, porque ele cria para si uma ambiência tão boa que melhora, inclusive, a sua saúde física. Isso aí. E também uma coisa que nós devemos levar em conta, né? O espiritismo, ele nos apresenta uma realidade espiritual que vai além dessa vida aqui no corpo físico. Então, é algo que acrescenta mais uma razão do otimismo, porque sabemos que, por pior que seja a dificuldade, né, nós vamos ter novas oportunidades, vamos ter oportunidades de reencarnar novamente. E quando a gente olha os fatos perante essa realidade eterna, muda um pouco também o nosso que tudo olhar. Passa, né, Gê? Tudo vai passar. Vamos ter aquele que hoje está numa encarnação com mais dificuldade, vai, dependendo da sua postura e da forma como ele encarar esses desafios, ele vai vir numa existência um pouco mais tranquila, um pouco mais leve. Então, o sofrimento não é feito para o homem como uma realidade eterna, ou seja, ele é passageiro, tendo em vista a nossa condição e a nossa necessidade de aprendizado em cada existência. Mas vamos então seguir adiante, Mona Lisa. Falando então do espiritismo e de otimismo. O otimismo pode ser considerado uma virtude e o pessimismo, que é contrário ao otimismo, seria então uma não virtude, um defeito, um vício que a gente tem que superar, é isso? Então, o Emmanuel, esse livrinho aqui, um outro livrinho, Emmanuel fala que sim, que o otimismo é uma virtude e que o pessimismo é um vício que a gente tem. Até ele diz assim, que a conduta pessimista, Emmanuel, constitui um vício grave do espírito comprometido com a própria consciência. E Joana de Ângeles, desse livrinho aqui, Convites da Vida... Então? Remorso, culpa, remorso, exatamente. A Joana também vai citar. Então, sim, quem é otimista é um virtuoso. Por quê? Para você ser otimista, tem que ter a fé que o Nick falou e você tem que ser resignado. Se você não tem a resignação, você não consegue esperar o tempo que aquilo vai ocorrer, que vai passar. Já o pessimista, ele não tem a resignação, ele é revoltado e não consegue, né, encontrar algo. Então, às vezes, ele tem uma coisa interna que ele culpa o mundo, culpa as coisas, o que acontece por... O culpado está sempre fora. Exatamente. Né? Não é ele, não sou eu. É o vizinho, é o irmão, é o filho, são as coisas que acontecem. Então, essa virtude de otimismo a gente vai desenvolvendo também, né? Como eu falei antes, conforme a gente vai colocando o olhar nas coisas. Veja que eu acho assim fantástico aquela passagem de Jesus, que eu digo que relata muito bem o que é ser otimista. Quando ele caminhava com os discípulos, e lembra que na época de Jesus era grandes caminhadas, e eles andando começou a vir um cheiro muito ruim, e os discípulos foram desviando e Jesus foi para o lado do cheiro.
E os discípulos dizem, Jesus, não vai aí, tem cheiro muito ruim, ó, tem um animal morto. E Jesus foi perto. E quando ele chegou perto, eu até imprimi aqui para ler o que ele disse. Ele chegou perto e disse assim: olha que belo cão. Mesmo depois de morto, tem os pelos bonitos. Devia ser lindo esse animal quando vivo. Olha só os olhos que estão abertos, deviam ser fulgurantes. E os dentes tão alvos. E os discípulos ficaram, né, no meio daquela podridão, naquela carcaça, ele encontrou isso. E ele arremata assim, ó. Em verdade eu vos digo que o ser aparente pode ser aparente nada ter de bom, ainda que pareça totalmente corrompido, há sempre uma beleza que nós podemos encontrar se a gente tiver a humildade de procurar. Então, que bela lição Jesus nos dá de otimismo. Porque se a gente só olhar realmente aquilo, a gente tem que treinar os nossos sentidos, os nossos olhos, a nossa sensibilidade e olhar além. Sim, é uma desgraça terrível. Mas o que eu posso tirar de bom nisso que está acontecendo? Porque sempre a gente consegue tirar algo de bom. Um aprendizado, um ensinamento, alguma coisa que vai fazer com que a gente saia melhor. Esse é o otimista. Ele consegue tirar daquilo que às vezes é terrível. Por exemplo, essa enchente. As pessoas otimistas vão conseguir sair dali muito melhor do que antes que estavam, né? De ter perdido tudo, de ter sofrido, perdido o ente querido. Porque realmente a gente faz uma pergunta, que nem o Jean falou, a gente é espírita. O que realmente é nosso? O que a gente leva de verdade? As coisas que a gente às vezes passa a vida toda lutando para ter? Não, tudo fica. A roupa fica, o corpo fica, o carro fica, a casa fica, os nossos parentes ficam ou vão antes. A gente não leva nada. O que a gente leva é esse olhar positivo que vai fazer muito bem lá na frente quando a gente chegar no plano espiritual, que vai nos iluminar. Então é isso que a gente tem que entender. Que esse vício, que nem o Nick falou, é aquela nuvenzinha. Então esse vício, ele é um vício. Então vícios nunca são bons, eles trazem coisas ruins. Porque o pessimista, ele vibra numa energia muito negativa. Então, ele dá comando negativo para o corpo. Já o otimista vibra em outra sintonia e tem a gratidão, que vai dar comandos positivos. Então, a gente pode dizer sim que o pessimista tem esse vício, é mais doente, é mais infeliz, ele é mais triste, tem tendência à depressão, à ansiedade, diferente de um otimista que olha para frente, vê o futuro, ou mesmo que não encontre, ele busca algo de bom no meio da confusão. Eu acho que, no geral, é realmente uma visão deturpada da realidade, quem é pessimista, né? A gente fala tanto, estamos falando hoje só sobre otimismo, mas vejam, em situações mais difíceis, como disse o Jean, nós espíritas, nós temos uma outra visão muito mais ampliada, não só o que está acontecendo no momento. Vou lembrar de uma outra história de Chico Xavier, que eu acho que é importante, eu acho que muitas pessoas já devem conhecer. Um dia chegou uma mãe desesperada para falar com o Chico. Contou a história do seu filho. Olha, o meu filho, infelizmente, nasceu sem as duas pernas. Não, desculpa. Os dois braços. Sem os dois braços, Chico. Olha que loucura isso, horrível ver meu filho dessa maneira. E agora ele teve um problema nas pernas, ele teve trombose. E ele ele não tinha nem 10 anos. Ele disse assim, ele tem trombose nas pernas, e o médico disse que para salvar a vida dele, eu vou precisar cortar as duas pernas dele. Se a gente olhar somente com a visão desse momento aqui, você vai dizer, nossa, que desgraça, que coisa horrível que está passando essa mãe e principalmente esse filho. Mas então, como a gente falou bastante em Emmanuel estava ao lado do Chico nesse momento e ele contou para o Chico as outras encarnações. Olha, este espírito desse menino, nas últimas 10 encarnações, tá, ele se tirou a vida. Ele tem uma tendência muito grande, né, de se suicidar. E ele está com pensamentos, ele está crescendo, agora os pensamentos dele começam a voltar. Ele quer se suicidar.
como ele tem ainda as duas pernas, ele pode se atirar, por exemplo, de uma ponte ou de um edifício, né? E se tirar a vida. Então, infelizmente, vai ter que deixar tirar as duas pernas e ele vai concluir, e foi o que aconteceu. Cortaram as duas pernas, ficou um menino sem os dois braços, sem as duas pernas, mas ele concluiu esta encarnação sem se tirar a vida. Olha só, na visão geral, né, de um ser criado por Deus e que não vai mais morrer, acaba somente uma encarnação, ele terminou uma encarnação sem se tirar a vida. Já foi um mérito para esse menino. Então a nossa visão tem que ampliar um pouco. Nós não podemos só pensar, coitadinho desse menino, né? Ele está sendo injustiçado. Não, ele está trazendo expiações de outras encarnações. Precisa passar por esse momento, como disse o Jean. Poxa, o que é uma encarnação? Se você viver bastante, 80, 90 anos... né? Que é o médio que nós estamos vivendo hoje, 75 anos, mas vamos dizer que tu consiga ir aos 80, 90 anos de idade. Isso passa muito rápido. Todo mundo aqui sabe que o tempo passa muito rápido. Então, uma encarnação, mesmo que seja com muita dificuldade, se você for otimista, você sabe que você está fazendo um ato grandioso para que nas próximas você venha acolher tudo aquilo que agora, com o sofrimento, você edificou. A gente pode dizer que o otimista ele tem uma visão um pouco menos materialista. Com certeza. Né? E já o pessimista é totalmente material. Né? Então, meus amigos, vamos registrar aqui a participação dos nossos ouvintes aqui através do Facebook. Vamos retribuir com muito carinho, né, o bom dia que nos manda aqui. Idair Pacheco, Zenesi Dalazens, Tere Schuster, Lia Borger, nossa colega, Idacir Andrigue, Nelly Pan, André Labres e todos os outros que nos mandam aqui suas boas energias. Conheço o André. Que bom. As nossas energias de otimismo se reforçam pelas boas vibrações que nós recebemos dos nossos amigos. E o que é pessimista, ele se fecha como um escudo para as boas vibrações. Então, estamos aqui todos felizes, né, por acordar mais um dia, por ter um dia pela frente. A gente reclama um pouquinho de ser muito cedo, né, às vezes. Não, mas essa atitude otimista que a gente tem, pensando, vamos ter um bom fim de semana, vamos ter um bom descanso, um bom convívio em família fim de semana, e as pessoas nos mandam boas energias, a gente é receptivo a essas boas energias. Com certeza. Já que se a gente diz, que porcaria, vou levantar cedo mais uma vez. E reclama. Esse fim de semana não tem nada para fazer, é uma droga, não tem nada para ver na televisão. Enfim, todo mundo sai para a rua, faz barulho. Então o pessimista vai enxergar isso. Então ele também se fecha para as boas vibrações e capta as ruins, né? Então é algo que vai construindo a nossa porção espiritual. E aquela velha lei de sintonia que nós falamos aqui por vários programas. E seguindo então nossa reflexão, Nick, a doutrina espírita nos assegura que uma atitude otimista é fundamental para viver melhor, para viver mais feliz. Por que, afinal de contas, nos torna mais felizes sermos otimistas? Veja, nós temos... a ciência nos explica, né? A Organização Mundial de Saúde explica que quem cultiva sentimentos positivos se blinda de doenças físicas e mentais. Olha, não somos nós que estamos falando. É a ciência que está comprovando através de pesquisas. Ela diz também, permanecem mais tempo saudáveis e vivem mais tempo. Uma pessoa otimista vive mais tempo. Tem melhor saúde cardiovascular, imunidade em alta e menores níveis de estresse e de dor. O nosso corpo modifica quando eu sou otimista. Eu fico com menos estresse, com certeza eu terei menos dor, menos complicações, menos problemas de coração. Veja, isso é saúde explicada pela Organização Mundial da Saúde. Então, como disse o Jean, nós temos algumas leis que são explicadas pelo Espiritismo e uma delas é a lei da atração. Na
nós atraímos para nós aquilo que nós pensamos e aquilo que nós Vibramos, né? vibramos, né? Semelhante atrai semelhante. Quando eu tenho certeza que a solução vai acontecer na minha vida, mesmo nas minhas maiores dificuldades, eu atraio espíritos bons e que me fazem muito bem. Quer dizer, a vibração que eles me trazem, as energias que eu recebo, né? São boas. Ao contrário, também acontece. Se eu sou uma pessoa pessimista, eu vou blindar as energias boas e otimistas e vou receber somente energias ruins. Nossa. Nick, desculpa te interromper, o pessoal tá falando aqui na live que o áudio tá ruim. O teu. O Nick, o teu microfone. Eu acho que é o teu Pula microfone. pra cá. Acho que vamos conversando, vamos improvisando aqui, essas coisas acontecem Pode acontecer. ao vivo, né, Nick? Então o Nick vai se reposicionar. Só tem que ver. Mas vamos continuando. O que o Nick tá falando que era... Da influência do otimismo nas nossas vibrações. Então, nós somos o que nós vibramos. E nós mandamos essa vibração como comandos para as nossas células. Então, se eu vibro de forma positiva, eu estou dando comando positivo para a saúde, para uma boa replicação, para uma boa imunidade, para um bom funcionamento do meu organismo, né? Mas se eu sou pessimista, eu estou mandando comandos negativos. As células também sentem e vão morrer antes ou vão se descontrolar, criando um câncer, um tumor. Então, isso é bem importante. A gente tem que ter consciência do que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente vibra, o que a gente sente. E tudo isso a gente imprime em nosso corpo. E o corpo vai responder conforme o comando que eu der. Tá funcionando agora, João? Agora vamos. Está. Estamos aqui resolvendo um probleminha. Pequeno Com o probleminha de microfone áudio. do nosso amigo Nick. Estamos aqui ajustando para que a gente possa ouvir a sua voz potente, grave, carregada de conhecimento. Muito carregado, tá chegando. Tá bom, obrigado, João. Bom, como diz a Mona, realmente muda completamente a nossa vibração e muda completamente a nossa vida, no geral, né? Tem uma passagem no livro Caminho Iluminado, psicografada por Chico, também de Emmanuel, que diz assim, uma das passagens que eu achei fantástico: não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Veja, o que Emmanuel está falando é sobre caridade. Fazer aos outros, eu recebo novamente de volta. Né? Então, novamente, servindo sempre ao próximo, nós teremos paz de espírito. E, consequentemente, a paz de espírito nos trará felicidade. É claro que tem algumas coisas que nós vamos passar nessa encarnação, que aí não depende somente de mim, porque também nós convivemos com muitas pessoas na sociedade, mas e aí depende delas, né? Depende dessas pessoas, algumas ações ou atitudes, mas no que se refere a mim, mesmo que eu esteja passando por situações ruins, diz aqui, age construindo, serve ao próximo, e aí sim eu terei paz de espírito e, consequentemente, felicidade. Então, sim, o otimista é muito mais feliz, porque ele constrói para ele mesmo um mundo muito melhor. Sim. É isso aí. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, nós vamos agradecendo aqui a nossa audiência que nos auxiliou, nos apontando aqui o problema no áudio que foi resolvido, já estão dizendo aqui que está tudo bem, nós agradecemos aí a quem nos auxiliou nesse momento. Então, Mona Lisa, e o contrário, ou seja, uma pessoa pessimista, ela prejudica a sua caminhada espiritual? Ela é menos resignada, menos leve? De que forma o pessimismo, então, vai afetar a caminhada espiritual da pessoa que tem essa característica? Ela prejudica não só a caminhada dela e muitas vezes quem está com ela.
né? Porque às vezes ela gera uma energia tão negativa que os outros vão captando, né? Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que tu diz bom dia e ela diz bom dia por quê? Só pra você o dia é bom, pra mim não é. Que reclama de tudo, que nunca nada tá bom. É uma pessoa pessimista, né? A gente não gosta, eu pelo menos não gosto, né? A gente gosta de estar do lado de pessoas positivas, que são pra frente. Mesmo que a pessoa esteja um problema, a pessoa chega pra você, olha, vai passar, isso aí passa, tudo vai melhorar. Que te dê bom ânimo, que te dê uma perspectiva que te impulsione. Agora, uma pessoa que te puxa pra baixo, olha, eu vou fazer tal coisa. Isso aí não vai dar certo. Nem tente. É uma pessoa pessimista que, tipo, matadora de sonhos, que nem diz o irmão X nesse livro aqui. É a pessoa que mata o sonho dos outros, né? Ai, eu vejo assim, às vezes, vou dar um exemplo que eu já vi, né? Pais, ai, eu queria ser astronauta, o filho diz. Nunca tu vai ser isso. Imagina só como é que tu vai ser. Tá matando o sonho do filho, né? Tá sendo uma pessoa pessimista, porque a criança pode muito bem crescer e ser o que quiser. Então a gente tem que cuidar. A pessoa pessimista, ela às vezes mata o sonho dos outros, deprime as outras pessoas. E acaba com a felicidade de uma encarnação inteira. Porque ela vai arrastando aquilo. Sim. Então é que nem a gente falou, o pessimista é aquele que tem aquela nuvenzinha negra que tinha um desenho, que tinha um cachorrinho. Ó dia, ó azar. É esse. Ela prejudica a caminhada dela porque ela acha que ela não pode, que ela não vai conseguir, que nunca nada vai dar certo, né? Eu vou fazer tal, mas isso não vai dar certo. Não, eu não posso, não consigo. Nada dá certo. E nada dá certo mesmo para ela. Por quê? Porque ela atrai aquilo. Ela vibra naquela sintonia que nada dá certo mesmo. Você, quando vai para ser, alguma coisa acontece de errado. Então, ela envolve o ambiente e com aquela energia densa, porque vamos falar uma coisa muito importante. Nós, conforme nós vibramos, nós vamos imprimindo no nosso trabalho, na nossa casa, e quem vive conosco vai receber dessas energias também. Então, muitas vezes influencia. Por exemplo, uma mãe pessimista influencia os filhos. Um pai pessimista vai influenciar os filhos também. O filho vai ter que ter muita moral, né, para trabalhar o contrário. Então, sim, ela prejudica a caminhada dela pessoalmente. Por quê? Porque ela vibra numa energia negativa, ela atrai aquilo negativo e vai também influenciar na caminhada de quem está com ela. Então, o pessimismo é um problema moral que quem é pessimista tem, que vai ter que trabalhar dia após dia, tentando superar isso. Eu sempre digo que tem que trocar o óculos, né? Tirar o óculos escuro e colocar uma lente clara para poder enxergar além. Então prejudica muito, não só a caminhada dela, como quem está com ela. Pois é, prejudica a caminhada do outro que está comigo. Um pai e uma mãe, eles são pais, e aí sim, é uma missão, vem trazer a missão de educar o seu filho. Não somente de prover o seu sustento, mas de educar aquela criança. E esses pais, na maioria das vezes, têm uma visão bastante otimista, como você disse, quer dizer, bastante materialista, uma visão materialista. Opa, o meu filho é uma pessoa que tem que ser como dizem hoje em dia, um vencedor, entre aspas, né? É uma pessoa que tem que ganhar dinheiro, tem que mostrar para a sociedade que meu filho é um cara que vai ter sucesso na vida. Nossa, gente. E aí você disse, poxa, o meu filho tem traz o dom de fazer uma comida maravilhosa, né? E aí ele vem para mim e diz assim, pai, eu gostaria de fazer gastronomia, que eu gostaria de ser um chefe, eu gostaria de fazer comidas gostosas. E aí o Nick, na sua visão materialista, e desculpa, muito egoísta, diz assim pro filho, não, imagina, eu não criei filho para ser cozinheiro. Para ser cozinheiro. Não, imagina. Você não vai te levar nada. Não, isso aí tu não vai ganhar para comer. Não, de jeito nenhum. Você vai ser um profissional liberal, você vai ser um cara que vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso. E você vai estudar e vai se formar em tal coisa. Nós vemos esse tipo de atitude constante na nossa sociedade, não deixando que aquele espírito que traz consigo uma predileção, um dom, um talento para fazer uma comida maravilhosa,
ter que se tornar alguém que ganhe dinheiro. Desenvolva suas habilidades naturais. Né? E é tão necessário. Todos na sociedade somos tão necessários, não é? E aí você acaba destruindo um sonho que aquele espírito traz para essa encarnação. Talvez esse espírito tenha realmente condição de ganhar, de ter uma vida financeira bem melhor do que aquilo que ele iria ganhar. Mas será um espírito totalmente infeliz, fora da sua realidade. Vai vibrar mal, vai passar isso para os seus próximos, para os seus filhos, né? Para a sua esposa, para o seu marido. Será uma pessoa frustrada, infeliz. Então, gente, nós temos que ter bastante cuidado com toda essa nossa visão. Precisamos não necessariamente deixar que o filho faça más escolhas, mas deixar que cada um tome frente, né? Ou a responsabilidade de suas vidas naquilo que realmente gosta. Tem realmente aquele sentimento de fazer coisas que sabe fazer, né? Então temos que ter bastante cuidado. Essa visão que realmente ela não é nada otimista, ela é pessimista, né? Quando você foca somente no material, ela realmente estraga a vida de um ser que você ama, porque você não faz por maldade. Sim, não é? Você é não a tua faz visão de mundo. É a tua visão de mundo, mas que talvez não esteja tão correta assim. A gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, né? Eu sempre digo que o pessimista, ele observa as sombras, enquanto o otimista, ele consegue abrir a janela e deixar a luz entrar, né? Esse é um exemplo que você falou. Eu tenho um exemplo real de um conhecido. Toda a família é de advogados, não são daqui, são de Goiânia. E o filho tinha que ser advogado também. Não, e o filho queria fazer educação física, ele queria trabalhar com as crianças. Não, o pai fez o filho fazer direito. No dia da formatura, ele se formou. Quando ele recebeu o canudo, ele entregou para o pai e disse: ó, Tó, é teu. E largou e foi fazer educação física, depois fisioterapia e trabalha com as crianças com deficiência. Olha. E ele é realizado, que o sonho desde pequeno dele era esse. Né? Mas o pai diz: não, tu não vai conseguir, isso daí é uma coisa que não dá dinheiro, isso aí não vai te trazer felicidade, a nossa família é de advogado, tem que ser todo mundo advogado, juiz, não. Ainda bem que não conseguiu matar o sonho do menino, que o menino fez o que o pai queria, entregou pro pai e disse: agora eu vou fazer o que eu quero. O otimista, ele vê realmente em todas as profissões, já que nós estamos falando sobre isso, né, o lado bom. Né? E nós precisamos de todos os profissionais em todas as áreas da nossa sociedade. Sim. O quanto ela é importante. Qualquer coisa que você fizer é realmente muito importante para toda uma sociedade, não é? Um conjunto, né? Um conjunto. Nossa, porque a gente está num mundo em que a gente necessita dos outros. Não tem como a gente se declarar aí autossuficiente. Mas, Nick, então a gente olha o mundo e muitas pessoas se escandalizam, né? Então, como manter o otimismo nesse mundo em que a gente percebe mazelas, injustiças, desgraças? Não é a Mona agora? Ah, tá. Tá certo. Me perdoa. Desculpa. Se você quiser, eu respondo, viu? Eu respondo. Não. Eu estava olhando uma outra resposta minha. Me perdoem aqui. Pois é. Eu acho que, na realidade... para os cristãos, olha só, para os cristãos, o nosso foco deveria ser as ações do Cristo, a mensagem que Cristo nos deixou. Para os que não são cristãos, que professam outras religiões que não têm nada a ver com Cristo, ou para aqueles que inclusive não têm religião e não acreditam em Deus, eles deveriam fazer aquilo que Cristo veio aqui fazer, amor e caridade, independente de religião. Eu acho que o caminho, como disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a vida. Quem me seguir encontrará o reino dos céus. Ele não disse que você precisa ser um cristão para ser uma pessoa feliz e otimista, muito pelo contrário. Mas
as passagens de Jesus nas bem-aventuranças, eu acho que é o maior exemplo de bondade e de otimismo, porque eu realmente creio que isto vai acontecer, e acontece. Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem caminho mais seguro que esse. Seguir realmente o caminho aceitar tudo que está acontecendo, ter bom ânimo. Jesus, em outra passagem, diz, desculpa eu trazer tantas passagens de Jesus, mas eu acho que é o nosso maior exemplo, né? Diz assim: ter bom ânimo, nesse mundo tereis aflições. Então ele diz que nós passaremos por dificuldades, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não desista do que está acontecendo, não desista principalmente da sua vida, porque você tem condições de passar por todos esses problemas sem desistir da vida, tendo bom ânimo, trabalhando, principalmente, como diz o Emmanuel, para o próximo, servindo ao próximo. Quando eu sirvo, eu tenho, novamente falando, paz de espírito. Então, nas respostas anteriores, a gente falou sobre as pessoas que se vitimizam. E isso é uma questão bastante séria. Eu vejo pessoas que se vitimizam, que diz que vieram aqui para sofrer, que não merecem a felicidade, que tudo dá errado para mim. Essas pessoas realmente sofrem. Mas elas é que realmente trazem para si, através das leis de Deus, traz para si espíritos que sofrem, que realmente vão aumentar. Que vibram na mesma sintonia, né? Isso. Então tem que assumir realmente a responsabilidade da sua vida. Está passando por isso porque, infelizmente, ela necessita passar por esses momentos. E principalmente se resignar, tá? Algumas coisas a gente não pode mudar, né? Por exemplo, o momento de nossas mortes, né? Então se resignar, mas trabalhar no bem, aceitar aquilo sem sofrimento, mesmo na dor. Olha, veja só, estou falando de duas coisas diferentes. Dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa. Quando eu estou com uma doença gravíssima, dói no meu corpo, dói muito, tem doenças que realmente fazem o corpo sofrer, mas não quer dizer que eu tenha que sofrer. Eu não sou um coitadinho, eu estou passando por algo que vai me fortalecer, que vai mudar o meu espírito na sequência da minha vida, nem que seja no mundo espiritual, mas eu tenho que aceitar aquilo que está acontecendo, mas trabalhar no bem. Continuo trazendo para perto de mim pessoas que têm ideias otimistas, que sejam pessoas bondosas, benevolentes, e não atrair para mim pessoas que gostam de sofrimento, né? Pessoas que se vitimizam, porque eu atraio pessoas iguais a mim, não é? Então, por favor, vamos deixar um pouquinho de lado o vitimismo, vamos assumir a responsabilidade e seguir sempre o caminho que Jesus nos disse que seria o caminho mais reto, mais fácil. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus, então, aponta a compensação para os que sofrem resignados. Eu acho que as pessoas dizem assim, o mundo está pior, tem muita maldade. Eu acho que a humanidade melhorou muito. Há 200 anos atrás nós tínhamos escravatura, né? Sim. Olha só. Hoje a gente já deu um belo progresso. A tecnologia, tudo isso. A gente tem que amadurecer como seres humanos, né? Por isso que o Gia falou uma coisa muito importante no início. O Espiritismo nos abre uma janela, nos mostrando que tudo que tem aqui, tudo que é nesse momento é passageiro. A Mona Lisa aqui, nesse corpo, é passageiro. Tudo que eu tenho é passageiro. E que, se eu trabalhar bem isso, a minha perspectiva à frente é de felicidade, é de alegria.
Então, ele faz com que a gente consiga o Espiritismo, com toda essa doutrina da reencarnação, da imortalidade da alma, a gente entender e ser mais otimista. Abre uma janela pra gente, porque a gente sabe que tudo isso vai passar. Que a gente está aqui, ora estou, Mona Lisa, as pessoas que estão na minha família, ora estão na minha família, ora são meus filhos, mas não é permanente. A dor não é permanente, a tristeza não é permanente, a desgraça não é permanente. Tudo vai se modificando e passando. Então isso abre uma lente colorida, um sol que vem iluminar e nos dá uma perspectiva incrível. Então eu acho que é isso, a gente tem que mudar o foco. Não olhar as tristezas, aprender com ela, mas olhar adiante, pensar, isso aqui é passageiro, é um momento. Adiante vai ser diferente. E aí, olhando com essa perspectiva, a gente consegue entender essas mazelas, injustiças que acontecem, o que não significa que aquele que comete a injustiça, aquele que provoca sofrimento ao próximo, aquele que age deliberadamente para prejudicar, esteja aí justificado perante as leis universais. Cada um conforme as suas obras, né, Che? Exatamente. Então vamos, antes de avançar, escutar mais uma vez a mensagem do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Muito obrigado a Palmar Impermeabilizações por nos auxiliar nesse programa. E antes de encaminharmos aqui para a nossa reflexão final, agradecer mais uma vez os nossos ouvintes, a Idacir Andrigue, a Tere Schister, a Lia Borger, a Altina Silveira, várias pessoas que se manifestam aqui na nossa live, nos desejando bom dia. Novamente, o André Labres, a Marisa Valdameri, pessoas que nos auxiliam aqui no programa e fazem com que esse programa verdadeiramente vá ao ar, porque, afinal de contas, é um interesse do público. E o conhecimento que a doutrina espírita traz e que torna melhor a nossa existência aqui na Terra, o motivo pelo qual nós estamos aqui todas as manhãs. Então, Mona Lisa, falamos aqui tanto de otimismo, de pessimismo. Às vezes a gente traz também o hábito cultivado do pessimismo, né? Como mudar? Como a gente pode mudar? E qual é a diferença quando nós nos tornamos pessoas mais otimistas? O que isso acrescenta na nossa vida diária? Diretamente acrescenta mais leveza, mais saúde, mais felicidade. Não leveza. Não, leveza no material. caminhar. Leveza no caminhar, né? Assim a gente se torna, né, mais leve na caminhada. Joana d'Anjos diz que o otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde para a doença das paisagens espirituais. É luz para as trevas densas que demoram, né, muitas vezes. Então, o otimista, ele se adapta muito melhor às adversidades, aos problemas, às dificuldades, às situações, porque ele consegue enxergar além. Então, é muito mais leve. Por exemplo, a dificuldade vem para o otimista, ele passa mais leve, mais tranquilo, mais sereno, se ele tem a fé e essa resignação acrescida, né, ao otimismo. Desenvolve menos transtornos mentais, isso é provado estatisticamente, tá, pela Organização Mundial da Saúde. Então, ali os transtornos mentais, ansiedade, bipolaridade, depressão. O otimista, ele consegue ver as coisas positivas. Então, já o pessimista, ele, como é negativo, ele atrai isso, ele já fica mais depressivo, mais down, mais tedioso, né? Então, a saúde, a gente melhora muito a saúde, exibe um comportamento mais alegre, mais feliz, mais humano, mais empático, porque o otimista é bem empático, ele consegue envolver as pessoas, né, com a empatia, porque bom dia, olha o sol, né, ele trabalha essa energia. Bom dia, olha a chuva, que legal. Isso aí, Então melhora muito a qualidade de vida, enquanto o pessimista, tudo ao contrário. Ele puxa, é aquela corda que puxa para baixo, né? Melhora a nossa jornada extremamente. E se agrega ainda todos os postulados da doutrina espírita, melhor ainda.
Porque daí ele vai saber que é além, que isso aqui tudo é passageiro, que tem início para começar e hora para acabar, que vai passar, que não é eterno. Então ele vive de forma muito mais positiva e consegue, com esse positivismo, contagiar quem está próximo a gente. A família, o trabalho. Não tem, vamos pensar, a gente não tem aquele colega de trabalho que sempre é para frente, né? Que tu chega e diz bom dia. E tem aquele também que sempre é para trás, né? Então ele contagia o ambiente de trabalho, onde ele frequenta. Tudo que ele faz, ele vai imprimir essa energia otimista. Veja bem, tudo. O otimista consegue imprimir essa energia na sua casa, nos seus familiares, no seu trabalho, na sua rotina, na sua vida, no seu corpo. Então, ele muda a sua jornada por completo. Realmente, inclusive, muda na sua vida profissional. A gente estava falando antes sobre a visão materialista ou o quanto ainda é necessário o material na nossa vida, porque sim, ainda é necessário, nós precisamos trabalhar para prover coisas para a nossa família e para seguir em frente com os nossos sonhos. A gente tem alguns sonhos ainda pela frente e a gente precisa continuar trabalhando e sim, prover de alguma forma o dinheiro para sustentar aquilo que eu gostaria de ainda adquirir, de viajar, né? De ter a possibilidade de dar um descanso mais tranquilo à minha esposa ou ao meu marido. Então, nós precisamos continuar trabalhando e é necessário essa parte financeira. Mas veja, o otimista geralmente é uma pessoa que se dá melhor na área profissional. Ele atrai? Ele atrai pessoas diferentes, né? Porque tu imagina, um dono de uma empresa, e aí nem os funcionários vão fazer um serviço decente. Porque a energia é péssima. Imagina o proprietário dessa empresa chegando lá, né? E não olha para os funcionários, porque sempre está de cara amarrada, né? Tá sempre azedo. Né? Uma pessoa tem até medo de conversar com ele, porque explicar, olha, tivemos um probleminha aqui nesse setor, né? Ele nem vai conversar com o dono, porque o dono recebe de forma hostil aquele funcionário. Então, não é resolvido os problemas, de alguma forma isso, com certeza eu passo isso para as pessoas. A pessoa que é otimista, né? E que realmente acaba dormindo melhor pela consciência que tem, pelo trabalho que faz, ela chega no seu trabalho atraindo pessoas melhores para o seu lado, colaboradores, quer dizer, funcionários mais otimistas e melhores, porque você atrai igual. Então, contagia. E isso faz com que, inclusive, o teu funcionário compre a ideia dos teus produtos, da tua empresa. Então, tudo muda. Se você for otimista, eu tenho certeza que você não ganha igual a pessoa que é otimista, porque realmente muda completamente. Nós estamos falando aqui de energia, não somente de um corpo, mas um corpo que transmite energia, que transmite coisas boas para os outros, porque nós transmitimos. Veja, uma pessoa que chega na casa de uma outra, vai fazer uma visita, e aí chega lá, aquela pessoa está muito mal, né? Não tem lugares que você chega e te dá um arrepio quando você chegou naquela casa, né? Tem lugares que você chega e começa a te dar sono, porque a energia da casa é uma energia um pouco mais sonolenta, por exemplo, né? As pessoas que lá convivem têm essa energia, e isso nos passa. Agora, em compensação, quando tem lugares que tu chega e é maravilhoso, tu chega lá e não quer mais sair, porque tá muito bom estar lá. Então, nós transmitimos a energia às pessoas, né? E realmente muda principalmente o meu corpo, né? A probabilidade que eu teria de ter quando uma pessoa é nervosa e tem uma gastrite, por exemplo. Pessoas otimistas não têm gastrite. Não têm gastrite. Porque são pessoas que elas vibram tão bem, porque a gastrite realmente é uma pessoa nervosa emocional, e produz isso no seu próprio corpo. Então, isso é importante as pessoas saberem. Crie para você,
né, um ambiente melhor na tua vida profissional, na tua vida familiar, e eu tenho certeza que todos nós conseguimos. Uma coisa muito importante, muito importante que a gente tem que frisar aqui é, quando o pessimista ele gera sombra, então, onde tem sombra, muitas vezes a luz é difícil entrar. Então, ele não consegue receber a inspiração do plano espiritual, não consegue se conectar. É totalmente diferente. Já o otimista abre a janela e deixa a luz entrar, a inspiração, essa conexão com o divino também é muito diferente. É mais próxima, é mais intensa, principalmente se a gente é grato e tem uma grande virtude que a gente tem que desenvolver, a fé, né? Então, isso faz com que a gente receba, seja conduzido, muitas vezes intuído de forma que tudo vai dando certo, porque a espiritualidade consegue ter acesso a essa pessoa otimista, enquanto que na pessoa pessimista não tem. E uma coisa notável que a gente fala sempre, que o que nos ajuda na nossa caminhada espiritual é a forma como a gente se relaciona com as pessoas também, né? Então, a pessoa que é pessimista, que é azeda, que é amarga, ela vai criando uma certa repulsa. Ninguém quer estar perto, né, Gê? Ninguém quer estar perto. E o otimista, aquele que tem uma energia de alegria, que é agradável, convive melhor com as pessoas, auxilia as pessoas, é auxiliado na sua dificuldade. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada, porque nós vamos ter problemas, nós vamos ter desafios. A fé vai nos auxiliar, a oração nos auxilia, mas as pessoas também nos ajudam, né? Quando o otimista cruza a vida de alguém em dificuldade, ele vai levar uma palavra de ânimo, né? Vai erguer muitas vezes. Vamos, né? Está passando por um problema, vamos achar uma solução, vamos orar, vamos nos esforçar para achar uma solução. Já o pessimista diz, não, isso aí mesmo não tem solução, cara, tu tá lascado, tu não tem saída. Então veja como isso pode mudar, né? A forma pela qual a pessoa vai reagir diante de um estímulo. E quando nós somos pessoas assim, agradáveis, pessoas em que os outros confiam, isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque vai chegar um momento também de uma fragilidade. E quem vai estar ao nosso lado? Eventualmente, quem a gente nos ajudou no passado. E se nós encontrarmos aquele que nós insuflamos o pessimismo, talvez ele diga para nós, eu te disse. A solução, como eu tu te me disse falei, lá atrás, eu te falei que não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, toda uma energia que a gente carrega, e tendo em vista, voltamos lá ao início do nosso programa, as nossas sucessivas reencarnações, tendo em vista a nossa identidade espiritual, que não vale só para o momento presente, mas que vale para a eternidade, o modo pelo qual nós encaramos os desafios e transmitimos àquele que está passando por um problema essa energia de bom ânimo e de otimismo, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada espiritual. E lembrando novamente, para encerrar, a fé cria em nós a resignação. E aí eu aceito melhor o que está acontecendo. E uma coisa que nós falamos aqui, nós temos também que ter consciência dos limites e das possibilidades. Tem coisas que nós não vamos escapar. E por mais que eu seja otimista, eu não consigo mudar algumas coisas. Por exemplo, querer é poder. Então, eu com 48 anos vou querer e vou poder e vou voltar e vou ser um atleta profissional. Por exemplo. Não, isso aí também. Tudo tem limite, né? A gente tem que saber que tem situações que a gente enfrenta e que a gente vai ter que fazer um esforço para diminuir as dores e os sofrimentos, e tem situações que a gente vai efetivamente superar. Mas tudo isso faz parte do nosso desafio aqui na Terra. Então vamos aqui agradecendo na nossa última rodada de contato com os nossos ouvintes, agradecer ao Geno Souza, o Jair Barbosa, Eliane Moura, a Olga Conrad, que todos eles se comunicando aqui com o programa, desejando um bom dia e agradecendo pela mensagem de hoje. E com essa vibração nós encerramos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados às 7 horas. E vamos nos despedindo, desejando um bom dia, um excelente final de semana a todos os nossos ouvintes. E agradecer aqui aos nossos amigos. Dick, obrigado. Muito obrigado, Jean, Mona, pela paciência, né? E a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Mona Lisa, bom dia. Obrigado o companheirismo aqui e um ótimo final de semana a todos. E um abraço para o pessoal da rádio que nos socorreu aqui na dificuldade. Prontamente conseguimos restabelecer o áudio e ouvir a voz do nosso amigo Nick.
Um grande abraço e um bom fim de semana. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita.